André, dentro disso que você está colocando, claro, os cenários estão abertos ainda, né? Principalmente a eleição para deputado federal, as pessoas costumam decidir ali no último momento. A gente já viu aqui o André comentando que a tendência de reeleição vai ser muito alta, né? E o eleitor tem isso mesmo, ele acaba votando em quem ele já conhece e tal, mesmo que ele não acompanhe esse trabalho nos 4 anos, vai o nome que ele tem ali na cabeça. É importante que se tenha muita atenção. Eu sempre falo isso, André, nas eleições para a Câmara e para o Senado, porque são eles que fazem as leis. Então, o que muda efetivamente na vida das pessoas passa ali pela mão, né, da Câmara e do Senado. Acho que o eleitor brasileiro não tem muita consciência disso, né? Então, hoje, né, a gente tem as maiores bancadas ali do Congresso nas mãos da direita, né? A gente tem o União Brasil, o PP, o PL, o PT foi perdendo, né, parlamentares ao longo dos anos, principalmente com o impacto ali de operações, né, como a Lava Jato. Aquilo deu um golpe ali na bancada de partidos como o PT. E hoje, o Flávio Bolsonaro eleito, o Lula Bolsonaro eleito. Quem é que vai ter mais dificuldade em ter base no Congresso? É possível fazer essa projeção? Na verdade, eu acho que ambos terão dificuldade. Independente, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, que tem o maior partido da Câmara dos Deputados, é o PL hoje. Então, mesmo Que é assim, o o partido Flávio do Flávio, né? Pra sendo quem... eleito, Uhum. isso, é o partido do Flávio Bolsonaro. Mesmo o Flávio sendo eleito, ele terá dificuldades de negociar com o Congresso, porque você tem esse grupo de centro que você pode olhar que eles estão pulverizados. Eles se liberaram de um apoio para um candidato exclusivamente, porque em cada região, em cada estado, você tem palanques para se organizar. Se pegar o PSD ali de Raquel Lira, o PSD teve ministérios agora no governo Lula. Então, e tem um candidato à presidência da República no governo Lula, ou nessa disputa eleitoral agora, que concorre com o presidente Lula, que no caso é o ex-governador Caiado. Então, para ambos, independente dessa composição do Congresso Nacional, porque o centro forma essa composição mais ampla, ambos terão dificuldade de negociar com o Congresso Nacional. É como a gente falou no início. Agora o Congresso Nacional dá as rédeas do processo de negociação. E aí, a partir daí, o presidente que eleito for, terá que negociar bastante com o Congresso Nacional, independente do tamanho da sua bancada lá dentro. André, deixa eu só O PT. trazer para conversar com a gente o pessoal que está assistindo o programa pela televisão. Estamos de volta. O André está analisando aqui comigo, né, quem que vai ter mais dificuldade em governar, caso eleito, o Lula ou o Bolsonaro, olhando sob a perspectiva do Congresso. O André está dizendo que, na verdade, os dois terão bastante dificuldade, porque a gente está diante de um Congresso empoderado e isso vai fazer com que os dois presidentes tenham que negociar bastante ali, né, André, as suas votações, as suas medidas ali com o Congresso, né? André, uma coisa que a gente sempre coloca, né? Um governo que quer fazer reformas impopulares, tem que fazer no primeiro ano de governo, porque senão não consegue mais. Os políticos já começam a pensar nas eleições, nas suas eleições ali para prefeitos, né? Dos seus aliados nos estados. Tradicionalmente é assim? Isso, na própria ciência política a gente já analisa que sempre os primeiros anos, ou o primeiro ano do governo um ano aí, aplicam as medidas, os remédios mais amargos, né? Então as pautas que são mais polêmicas, que têm mais dificuldade, normalmente elas são aplicadas no primeiro ano de cada governo. Então é natural que isso aconteça dentro do processo, até porque isso há uma tendência do eleitor esquecer que aquilo foi aplicado no primeiro ano, para votar daqui a 4 anos, e ele tende a esquecer que aquilo aconteceu. Se a gente pegar o exemplo do próprio governo Lula, no primeiro governo Lula, ele fez a reforma da Previdência que atingiu os servidores públicos, que era uma base eleitoral do governo à época. Então, ele aplicou aquilo no primeiro ano e depois vai aplicando pílulas ali para tentar fazer com que aquilo possa ser revertido, esquecido, minimizado, enfim. Isso serve para todos os governos. Então, é natural que esse primeiro ano venha com temas mais polêmicos e, às vezes, remédios que não são necessariamente remédios tão para curar. Às vezes, eles podem trazer um pouco mais de dor, o remédio é um pouco mais amargo. O que acontece nas eleições no Brasil é porque os candidatos não costumam, né, dizer para os eleitores o que de fato eles vão fazer, principalmente se forem medidas impopulares, né?
Seria importante, né, se em algum momento um candidato sentasse e falasse, olha, eu vou ter que fazer medidas mais duras, porque a gente está diante de uma crise fiscal, isso os economistas estão alertando, que a gente precisa fazer um esforço aí como país para sair deste buraco. Isso a gente não vê em nenhuma campanha, mas tem propostas econômicas, principalmente, que diferenciam, sobretudo, né, como pensa a direita, como pensa a esquerda. A esquerda eles acreditam mais no poder do Estado, né, na intervenção do Estado na economia, em políticas sociais, e a direita entende, né, que o Estado tem que estar menos presente na economia, presente apenas em algumas questões necessárias para, principalmente nessa área social, mas menos, não enchendo muito o saco de quem está querendo empreender, para bom português. Essa é um pouco da política. O que eu tenho ouvido muito, André, é que um quarto governo Lula vai ser um governo muito focado nessas questões sociais, na parcela mais pobre da população, e um governo muito para cima da parcela mais rica, né, de taxação de grandes fortunas. É um governo mais de culpar, né, quem seria responsável pela crise fiscal no país, do que por encontrar, né, soluções ali para isso que vem ali atingir a todas as pessoas. Esse seria um pouco do governo, num quarto governo Lula. É isso que eles têm falado em portas fechadas, porque em ambientes públicos praticamente nem se discute muito essa questão, embora, eu falei rapidinho no início do programa, não vai dar tempo da gente continuar aqui, as pesquisas mostram que nenhuma das denúncias, né, está impactando nem a campanha do Flávio, nem a campanha do Lula. Né? O eleitor não está prestando atenção em caso Lulinha, em caso Dark Horse. O que o eleitor está olhando é o poder de compra do seu dinheiro, que tenha diminuído cada vez mais, a inflação, o custo dos alimentos, principalmente, e também a questão da segurança pública, que é o que as pessoas estão muito preocupadas, porque querem sair na rua, poder usar um celular, pelo menos, né, André, sem o risco de ser assaltado. Então, são propostas que vão acabar definindo os votos, que eu não chamo nem de indecisos mais, viu, André? Estava conversando com um colega esses dias, eu estou chamando de enrustidos. Ele já sabe mais ou menos quem ele quer, mas ele, de repente, se a pessoa fala uma coisa que ele não gosta, ele vai lá e passa para o outro. Ó, a Maria fez aqui a lição. Átila Lins, 9 mandatos. É o parlamentar com maior tempo hoje de Congresso, 36 anos que ele é eleito deputado federal. Qual que é o estado e o partido dele mesmo, Maria, que eu me esqueci? Amazonas. Pelo Amazonas se elege o Átila Lins para deputado federal. Então, praticamente ali é um político de profissão, né, já que está tanto tempo assim na vida pública e nunca ocupou nenhum cargo relevante de presidência de Congresso ou da Câmara dos Deputados também. André, eu queria muito agradecer pela sua participação aqui no programa. É muito importante que a gente analise, né, as eleições do Legislativo. Isso é uma coisa que a gente fala pouco, inclusive, nós da imprensa, mas é algo que é fundamental para que o país consiga, né, enfrentar também os seus dilemas nos próximos 4 anos. Tem alguma observação ainda da eleição parlamentar que você queira fazer, André? Eu acho que você tocou numa questão interessante, que é esse viés que o governo Lula ou o próximo governo Lula, caso venha a ser eleito, tem a tendência de olhar para uma questão mais social. Acho que isso já é meio que carta marcada, né? O presidente Lula sempre teve esse viés, mas também não deixou de também contemplar o setor econômico em algumas outras pautas. E há uma tendência da sociedade, eu acho que a gente observa isso através das pesquisas, o eleitor está muito mais pragmático, realmente, como você colocou. Ele não está preocupado se é de esquerda, se é de direita, se é de centro. Ele quer que resolva os problemas essenciais que ele tem, que é a compra no mercado que deve ficar mais barata, que é a saída na esquina sem que ele possa ser assaltado, enfim, que ele tenha uma educação de mais qualidade, saúde, enfim. Ou seja, todo o conjunto que ele almeja de um país melhor, ele quer aquilo e ele vai identificar, a partir disso, o candidato que ele vai votar, sem essa polarização que está sendo a narrativa da campanha atual. Então, eu acho que é dentro dessas características. E as pesquisas mais recentes revelam também que a população ela tem rejeitado, do ponto de vista do pensamento ideológico, essa questão do menor Estado. Ela quer um Estado realmente robusto que dê conta
dessas necessidades que a população já tem hoje, né? Então, isso é um pouco até mesmo contraditório naquilo igual a gente estava falando, de eleger um governo mais centro-esquerda que um Congresso mais centro-direita. Ela quer isso, mas ela não revela necessariamente isso no voto, porque ela acaba tendenciando a votar em quem tem um viés mais neoliberal do ponto de vista de um Estado menor, um Estado mais enxuto, enfim. Mas são tendências que a gente vê do próprio eleitorado. Mas, pronto, queria também agradecer vocês pelo convite e o Diapo fica à disposição aqui para que a gente possa participar mais vezes do programa. Queria convidar quem está acompanhando o programa a entrar na página do Diapo aí na internet. Ele sempre tem dados muito importantes e interessantes de um estudo, né? Sempre muito preciso da atividade de cada um dos parlamentares. Então, você que está aí querendo saber como é que seu parlamentar se comportou, como é que ele votou em propostas muito importantes para o país, o Diapo tem ali sempre acompanhando como que cada um se posicionou, em que lugar ele está posicionado ali dentro do jogo de forças ali do Congresso. O Diapo faz um trabalho essencial aí para quem, né, acompanha a política e para o nosso regime democrático também. André, queria muito também agradecer a sua presença. Volte sempre, foi ótimo conversar com você e agradecer todo mundo.